Depois da avalanche de críticas à medida anunciada há uma semana pela Receita Federal, o governo Lula, recuou e não vai mais taxar as encomendas internacionais entre pessoas físicas de até $50. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos assistir. Em relação à isenção de pessoa física, o presidente pediu para não alterar a regra, mesmo que isso signifique um custo mais elevado de fiscalização. Porque, na verdade, eles estão usando uma brecha para burlar a lei. Então, a Receita queria fechar essa brecha. O presidente falou, não, atua administrativamente primeiro, para não prejudicar quem de boa fé está usando há muitos anos essa regra. Hélio, o que você achou dessa decisão? Porque a gente debateu aqui quando houve o fim da isenção, né? Aquele anúncio que gerou uma repercussão. A Janja, já que a gente estava falando dela, veio nas redes sociais para dizer que a taxação seria exclusivamente sobre as empresas e não sobre os consumidores. E aí muita gente criticou aquele comentário, porque em geral, pelo menos uma parte dessa taxação, quer dizer, desses impostos, desse gasto extra, desse custo, é repassado para os consumidores pelas empresas. Agora houve um recuo, você acha que se deve à repercussão negativa? O que você avalia? Sem dúvida é que se deve à repercussão negativa, Felipe. Esse tema, na minha opinião, o governo tinha duas intenções. Primeiro, havia uma pressão de companhias nacionais que dizem que essa exceção está sendo usada quase como regra e está representando uma concorrência desleal, porque aí não se pagam outros impostos. Então, tem uma quantidade enorme de pacotes que chegam ao Brasil. Então, esse é o primeiro tema. O segundo tema é que o governo estava pretendendo arrecadar. E ele faz uma conta marota. Se chegasse a mesma quantidade de produtos no Brasil e se estivesse aplicando a alíquota que eles estavam propondo, que se arrecadaria 8 bilhões. Mas, claro, que se você passa a taxar num montante desse tamanho, que pode chegar a dobrar ou triplicar o valor do produto, a arrecadação seria muito menor, seria 1 bilhão, 2 bilhões, algo muito mais módico, né? Mas, então, são dois objetivos do governo: atender uma certa pressão de companhias nacionais e também as estrangeiras, viu? As companhias estrangeiras grandes, né, elas querem eliminar a competição de quem está fornecendo, que são menores competidores que vêm da China, que mandam da China ou outros países. Então, elas preferem que tenha alguma regulamentação ou algum combinado, vamos dizer assim, porque elas conseguem eliminar a competição das outras. Ou seja, eu acho que sim, Felipe, que foi um protesto das pessoas, foi uma pressão negativa muito grande contra o governo. Não é um tema complicado, mas, para concluir, eu acho que o que foi anunciado pelo ministro Haddad é que está com cara de que a Receita Federal vai fazer aquelas operação padrão, né? Porque eles devem possivelmente sentar em cima da fiscalização, não deixar entrar, porque eles querem tentar mudar da categoria de isento, que é o caso, né, pelo que eu entendo, tem uma discussão sobre se pessoa jurídica pode mandar ou não, mas, em geral, pessoa física para pessoa física. Então, se eles puderem enquadrar isso numa categoria não isenta e taxar, é o que eles vão fazer. Então, eu acho que a Receita vai pesar a mão e vai fazer uma operação padrão. Porque tinha essa alegação, né, Raquel, de você evitar burlas, evitar fraudes, etc., mas me parece que o governo recuou daquela medida que acaba afetando e gerando um desgaste para ele. Mas, como o Hélio está comentando, será que vai haver uma fiscalização por outro caminho? As pessoas estão ficando confusas com esse assunto, né? Porque o que aconteceu na prática foi o seguinte: existe já há bastante tempo uma isenção para importação até $50 de pessoa física para pessoa física. Só que isso na prática, gente, acontece pouquíssimo. É um volume muito pequeno de produto que chega de pessoa física para pessoa física. Virou uma brecha para alguns importadores, inclusive chineses, asiáticos, de Singapura, mas também revendedores de sites de e-commerce no Brasil, trazerem os produtos. É um tipo de fraude? Sim, é um tipo de fraude. O governo queria fechar esta brecha para aumentar a arrecadação. Como é muito difícil de fazer isso via fiscalização, mesmo com operação padrão e etc., isso está aí há muito tempo, eu duvido que isso vai conseguir ser efetivamente aplicado. Ele falou, vamos fechar a brecha
para todo mundo. Ninguém mais vai poder importar, nós vamos aplicar 60% de imposto de importação. O que na prática ia acontecer é que vai tornar esses produtos mais caros para as pessoas. O consumidor vai pagar a conta, independente da narrativa que o governo quiser utilizar. As pessoas perceberam isso na hora e deixaram muito claro para o governo, nas reações em redes sociais e etc., nas reações públicas, que não querem adotar esse caminho de protecionismo, de você adotar esse 60% de tarifa de importação para tudo, para fazer uma reserva de mercado para os varejistas, porque a indústria brasileira ela reclama disso há décadas. A China tem mão de obra muito barata, não respeita o direito trabalhista, não respeita o direito ambiental. Ok, é um fato, mas a China também é um fato no comércio global. E o varejo ficava quieto, porque ele estava se beneficiando, trazendo produto importado. Só que agora, com as novas tecnologias, os asiáticos e quem quiser importar produto da Ásia, chega diretamente na casa da pessoa. E aí é essa a escolha que a gente precisa fazer. A gente quer ser um país protecionista que vai fazer reserva de mercado? O consumidor brasileiro está dizendo não. Só que o governo, ao invés de tomar uma atitude transparente, que não vai ser a tendência desse governo, nem foi a tendência do governo passado, nem do ministro Paulo Guedes, que era teoricamente liberalista, não conseguiu fazer isso, pensou em fazer isso, Jair Bolsonaro não deixou, que é, então não vamos aplicar 60% de tarifa de importação para a blusinha que vem da China. Não vamos encarecer assim esse produto. Ele está falando, não, vamos fechar uma fraude de importação aqui, não sei o que. O consumidor falou, não vamos. Na prática, o que eu acho que vai acontecer não vai mudar nada. As pessoas vão continuar usando essa brecha, as empresas vão continuar usando essa brecha e o preço do produto não vai subir, que era o que as pessoas temiam. O governo não quis comprar essa briga. O governo não quis comprar essa briga porque ele perde popularidade. E a gente perde também a oportunidade de fazer esse debate, que aí seria o debate transparente. A gente quer taxar esses produtos e ser esse país protecionista? Você pode até discutir isso, por exemplo, para semicondutores. Agora que tem uma ameaça de guerra em Taiwan. Você precisa ter determinadas produções de semicondutores. Agora, as blusinhas que são vendidas pelos varejistas asiáticos não se encaixam nessa característica de bens essenciais. É esse debate que a gente não consegue fazer no Brasil. Joel, quando o Lula tomou posse, havia também essa preocupação com popularidade, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quis reonerar os combustíveis. E aí o Lula acabou segurando isso para não chegar já com essa reoneração que poderia render um desgaste para ele. Então eles adiaram, depois veio uma reoneração parcial, mas a preocupação era justamente de começar o governo em queda de popularidade. Você acha que agora é uma preocupação parecida que se mantém? É uma preocupação não só parecida, é a mesma preocupação. É uma medida, uma forma de isenção que traz um custo fiscal para o Brasil, que o país está tentando eliminar. Ao mesmo tempo, tem toda a questão dos varejistas e industriais aqui do Brasil que reclamam dessa isenção, mas acima disso, por que virou uma prioridade para o governo? Porque ele tem uma meta fiscal a cumprir, por isso ele precisa arrecadar. Esse é o objetivo dele. Então é uma isenção que cria um custo fiscal, que a parte mais, digamos assim, responsável, ao menos do ponto de vista fiscal do governo, quer eliminar essa isenção, e o Lula, o presidente, ele não quer lidar com um desgaste político que virá se ele fizer isso, né? Ainda não está claro qual vai ser o resultado. Uma coisa ficou claro, não vai ser, a isenção na lei não vai acabar. Então, pessoa física que mandar para pessoa física vai continuar, até $50, vai continuar isento. Como a Raquel bem colocou, são poucos casos de pessoa física para pessoa física, né? Na maior parte dos casos, especialmente com uma grande varejista chinesa que a gente discute tanto, é compra de uma empresa mesmo. O consumidor compra de uma empresa, às vezes compra valores maiores, a própria empresa faz em diversos envios para que fique sempre abaixo dos $50. Exato. E acaba sendo classificada como se fosse um envio de pessoa física para pessoa física. Bom, a isenção não vai acabar. O que eles vão tentar fazer é acabar por vias administrativas com esse uso irregular da isenção, com essa brecha que a isenção criou que as empresas usam. Não está claro se vão conseguir isso. O Haddad fala que tem acordos, né, com empresas já da China que topariam, mas ele mencionou a AliExpress, né, e a Shopee. Faltou justo a grande varejista que ainda parece que não entrou nessa conta. Então, não está claro se ele vai conseguir ter algum acordo com as próprias empresas para que elas já declarem, já facilite tudo, ou se ele vai tentar
fazer com que aqui na Receita Federal comecem a barrar tudo e a cobrar o imposto aqui no Brasil, o que vai criar filas, esperas, vai criar um monte de problemas administrativos também para o Brasil e que vão cair, em ambos os casos, vai cair no bolso e talvez no tempo do consumidor brasileiro. Ninguém gosta de pagar impostos, e as pessoas vão reclamar, isso é normal. A questão é que o governo vai ter que decidir em algum momento, se ele quiser levar a sério a sua meta fiscal, ele vai ter que tomar medidas impopulares. Talvez essa ele não queira tomar, ok. Mas outras, que vão ser igualmente impopulares quando chegarem, ele vai ter que tomar. Até agora ele não se mostrou. O fim da isenção à gasolina, depois de alguns meses, pelo menos foi um sinal nessa direção, mas novas decisões desse tipo chegarão. E também estou com a Raquel aqui, a gente deveria estar discutindo essa política protecionista do Brasil. Eu acho a isenção ruim. A isenção cria puxadinho, a isenção ela incentiva essas fraudes, ela vai normalizando tudo isso. Por mim, acabava com a isenção, mas a gente também rediscutia o nível das tarifas de importação no Brasil, que são muito altas, muito acima da prática internacional. Ligado a isso, é claro, tem toda a discussão da competitividade das nossas empresas. Janaína, o que chama a sua atenção nessa história? É interessante. Eu não descarto que o presidente tenha mudado a situação por força da pressão interna dos consumidores. Não descarto que tenha havido uma pressão também nessa viagem que ele fez à China, porque nós até comentamos aqui que foi muita coincidência anunciar isso no dia que ele estava indo para a China. Mas se nós pararmos para refletir, ele fez o que a mulher dele disse que ia ser feito. Se a gente parar para refletir, a confusão que deu quando eles embarcaram, que a dona Janja tuitou, não serão os consumidores, lembram? Né, que a gente até discutiu aqui. Ele deu um jeito, né, de fazer exatamente o que ela anunciou que seria. Pode ser coincidência, porque assim, se eu entendi corretamente, as compras feitas por consumidores diretamente dos fornecedores chineses, estas não serão tributadas. Eu não estou entendendo que o que eles estão falando é que vai ser compra de pessoa física para pessoa física. Isso é como já é isso. Eu acho que é isso, Janaína. Eles iriam mudar. Dona Janja tuitou no dia da viagem. Não, vocês estão entendendo errado. Né? Não vai ser para pessoa física. De certa forma... Ela falou para consumidor. Eu acho que a Janja se confundiu nessa, Janaína, porque o consumidor, se começarem a cobrar imposto, e o Haddad está dizendo que é exatamente isso, vai cobrar imposto das vendas feitas por Shopee, AliExpress e outras. Independente de se cobrar da empresa ou aqui a Receita Federal cobrar do consumidor, o consumidor vai pagar essa conta. Então, mas não foi o que ele falou. Ele disse que as compras feitas por pessoas físicas não serão tributadas. O que eu acho que é pessoas físicas de pessoas físicas. Que é o que não, já existe. Mas não foi o que ele falou. Não, é o que ele falou. Porque assim, o que eu entendi é o seguinte, vamos supor, um revendedor aqui no centro de São Paulo faz a sua compra, essa vai ser tributada. Essa é tributada, ainda que sejam compras pequenininhas, porque é uma pessoa jurídica. Isso, é pessoa física para pessoa física. Eu entendi que o que ele está dizendo, que o presidente mandou fazer, é não tributar a pessoa física que compra a sua blusinha. Deixa eu só tentar explicar. De uma pessoa jurídica teria que pagar. De uma pessoa jurídica. Eu acho que não, Janaína. Eu acho que não. Deixa eu explicar. Joel, rapidamente, a Raquel vai tentar contextualizar. Vou explicar para todo mundo. Hoje já é assim. Se existe uma importação de uma pessoa física na China, vendendo para uma pessoa física no Brasil, até $50, não é cobrada a tarifa de importação. Acontece que isso é praticamente inexistente, esse comércio é muito pequeno. Então, isso virou uma brecha em que as empresas se utilizavam e faziam de conta que era pessoa física para pessoa física. O que o governo tentou criar? Ele tentou criar uma narrativa. Quando ele acabou com essa isenção e a Janja vai lá e tuita, não é para o consumidor, ele está taxando as empresas. O que ele estava querendo dizer? Olha, eu não vou prejudicar o consumidor, porque, na verdade, na prática, e se você olhar lá atrás, tem nota do governo falando isso, tem declaração do governo falando isso já não era usado para pessoas físicas. Então, eles estavam mirando nas empresas. É por isso que ela falou isso. Que não era para o consumidor. Um minutinho, Joel. Que não era para o consumidor, era para as empresas. Só que aí ela fez um raciocínio econômico equivocado.
Porque qualquer taxa que você coloca em cima de empresa, e na prática era uma taxa que ia bater nas empresas, porque elas estavam se aproveitando de uma fraude, ela vai direto para o consumidor. Toda e as pessoas rapidamente perceberam isso. Então, assim, não existe... E o governo, ele se enrolou completamente, no sentido não de que ele fez uma comunicação equivocada, ele tentou mesmo dar uma enrolada. Ele dizia, não, o consumidor tem uma nota da Receita Federal falando isso. Ele vai sair beneficiado, porque no final ele vai comprar de empresas mais confiáveis. Não, o consumidor não ia sair beneficiado. Ele ia ter que comprar mais caro. Ele compra de quem ele quiser. Então, assim, o governo tentou escamotear a narrativa, esconder que ia ter um aumento de preços. E era isso que a Janja estava querendo passar. E não colou. As pessoas não acreditaram. Teve uma repercussão negativa muito forte e ele teve que recuar. A Janja estava defendendo a narrativa do governo em relação àquela medida anterior, que não é essa do recuo. Janaína, a posteriori, o governo estaria adaptando a medida àquela narrativa anterior. Mas deixa eu colocar, respeitar a cronologia. Peraí, Joel, rapidamente. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: o presidente, no final, né, pode ter sido a pressão interna, mais a pressão das próprias lojas durante a visita, que não dá para descartar. Mas, no final, ele arrumou um jeito de dar razão para a primeira-dama. Não. Discordo, Janaína. Não. Posso dizer Porque o que o Haddad falou? As pessoas físicas, o presidente mandou não tributar as pessoas físicas. Não, Janaína, não foi isso. Assim, não, mas eu sei, mas eles iriam passar a tributar. Gente, eu vou deixar claro a discordância que está vendo aqui. Janaína, a sua questão é a seguinte, Janaína, você está dizendo... Falei pro Joel interromper, agora está interrompendo toda hora. Diga. Você está dizendo, Janaína, que segundo o discurso atual do governo, o consumidor, pessoa física, que compre da pessoa jurídica da China, não vai pagar o imposto. Não é isso que o governo está dizendo. O governo está dizendo que só não vai pagar o imposto a pessoa física do Brasil que compre da pessoa física do exterior algo em menos de $50. Só que isso é irrisório. Esse tipo de compra, de transação, é muito pouco. Então, o que o governo quer, sim, é taxar as compras que saem das empresas chinesas e vêm para o Brasil, seja para consumidores brasileiros ou seja para empresas brasileiras. Revendedores. Olha, todo mundo que eu conheço que faz compras de lojas. Não vou falar os nomes aqui, porque não acho que é o caso da gente fazer propaganda para ninguém. O que eu entendi o ministro dizer é que essas comprinhas não serão tributadas. Não é assim, Janaína, não é. Que é justamente o que a primeira-dama tweetou. Mas não foi isso. Estou explicando para você, pode acreditar. É pessoa física para pessoa física, tem a isenção de $50 e é isso mas que hoje, tá sendo então vamos lá. Esquece a norma, muito embora seja muito importante. Hoje, uma senhora que entra num site de uma loja dessas conhecidas e compra a sua blusinha, hoje, ela paga tributo? Paga. Se ela comprar de uma empresa, ela paga. Se ela comprar de uma outra pessoa física na China, é que ela ficaria isenta. Mas na prática não paga. Na prática não paga. Não paga, Raquel. Não paga, tanto é que chega um preço de... Deveria pagar, mas não paga. Na prática, ela não paga. Eu estou falando o que diz a lei. Mas é isso que ela perguntou na prática. Sim, é isso que eu estou dizendo. Vai continuar como é. Não. Essa é a dúvida. Foi o que o Haddad falou que o presidente mandou fazer. Vamos um de cada vez. Peraí, Joel. A Raquel está sendo aqui confrontada. Desculpa. Vai esclarecer, Raquel, o ponto rapidamente. Gente, mas é que é o que está na lei. E o que ele está falando é, eu vou manter a isenção de $50 para quem compra de pessoa física para pessoa física. Ele desistiu de mudar a regra. Ele ia acabar com essa isenção. A Janja estava tentando emplacar uma narrativa do governo lá atrás que o consumidor não seria prejudicado. Não colou. E aí o governo está tendo que recuar. É simples assim. E o que eu disse de operação padrão é que, na prática, entra uma porção de impostos vendidos, uma porção de produtos vendidos por empresas que não pagam. Tá? Na prática é isso. Então, quando eu disse operação padrão, ele vai sentar em cima de tudo isso e vai passar a fazer o pente fino e vai falar, vou fazer todo mundo pagar. Para aumentar. Vai tentar fazer isso alguns meses, depois não vai conseguir. Não sei se não vai conseguir. Enfim. E é possível até que ele exagere a mão, que eu acho que é o que vai acontecer, que ele vai exagerar a mão e vai sair taxando mesmo pessoa física para pessoa física, que a Receita Federal costuma ter esse tipo de comportamento. Então, eu acho que vai gerar uma confusão, eu não acho que vai voltar a ser o que é normal, eu acho que eles estão de olho nisso e vão fazer uma operação padrão. Eu vou ter que interromper vocês, eu vou ter que interromper porque agora a gente vai ao vivo para Brasília,
Brasília, onde o governo entrega nova regra fiscal ao Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fala nesse momento. Vamos assistir. Até o dia 10 de maio na Câmara, eu acho que atende bem, dá um debate tranquilo num tema que você passaria aí mais ou menos quase que 15 dias discutindo diariamente com amplo acesso a todos os meios de comunicação. Não, aí nós não vamos antever problemas. Não é? As polêmicas ou as situações de discussão interna caberão aos partidos políticos. Não cabe agora, a gente está procurando dificuldades. Vamos tratar com tranquilidade, com transparência, muita discussão e franqueza no que a gente quer. As linhas mestras foram traçadas, elas estão compatíveis e nós esperamos entregar a melhor lei possível para estabilizar esse momento de muita inquietude no Brasil com relação a essas versões que são criadas. Presidente, sobre as exceções que foram apresentadas nessa proposta, esses gastos fora da lei, isso prejudicou de alguma forma a tramitação legal? E a proposta que foi apresentada a vocês? Não, essas versões, é isso. A gente discutia com o ministro Haddad. A princípio, o que está fora da regra endureceu no que é constitucional. Então, não há, no acompanhamento do governo e do Ministério da Fazenda, nenhum gasto fora da regra que ele já não existisse, que não tivesse sido endurecido. Nós vamos tratar, é importante que vocês tenham isso e repercutam isso com muita naturalidade. Nós vamos tratar com muita transparência, debate amplo, discussão franca, tá certo? E com a tranquilidade que esse texto deve ter, por obrigação, mais de 308 votos pelo menos. O quórum constitucional dele é 257, mas nós vamos procurar apoio acima do quórum constitucional. Presidente, embora seja uma discussão de Estado, o senhor avalia que essa dificuldade do governo de formar uma base pode atrapalhar esse calendário curto de consultação? No arcabouço, não. E da reforma constitucional? Aí é outra questão também nacional e outros interesses vão dificultar ou facilitar. Vai depender da nossa competência em votar um arcabouço justo e de umas medidas saneadoras que sirvam de alicerce para ele. Se as medidas que servirão de alicerce para a manutenção de um arcabouço bom, correto, justo para o desenvolvimento do país, eu entendo que elas facilitarão a votação da reforma tributária. Elas anteciparão algumas discussões. Presidente, o fato do relator possivelmente ser um partido que não é da base do governo, isso facilita ou dificulta a tramitação? Se o senhor achar que eu vou dificultar, o senhor acha que eu vou dificultar? Então, se o senhor não acha, eu também não acho. Presidente, o governo ainda não teve um grande teste no Congresso para medir a base. Como é que fica esse ambiente para votação em tão pouco tempo do arcabouço? Olha, a preocupação de formação de base não é do presidente da Câmara. A formação de base é uma atribuição e preocupação da Secretaria de Relações Institucionais, de quem faz a articulação política do governo, do líder do governo que está aqui do lado. A gente vai chegar no momento adequado, pensando no país com tranquilidade para discutir e votar esses assuntos. Então, esse assunto que nós estamos a tratar hoje, gente, não vamos antecipar outras situações. Esse assunto é prático, todo mundo estava ansiando pelo arcabouço. O arcabouço chegou, está entregue na Câmara. Nós vamos nos dedicar a discuti-lo. E esse tema... Muito bem, está aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que vai se dedicar, junto ao Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, obviamente, que é a Casa Legislativa que ele preside, a discutir essa nova regra sobre receitas e despesas. O novo arcabouço fiscal que vem a substituir o teto de gastos e já foi tema aqui de debate nesse programa. Teve ali um momento de tensão que o repórter perguntou sobre criar dificuldades e o Arthur Lira virou para ele, o senhor acha que eu vou criar dificuldades? Encarando ali, eu brinquei aqui na bancada que eu responderia que sim, porque em geral o Centrão cria dificuldade para vender facilidades e o governo precisa atender a diversas demandas ali no varejo, a cada projeto que busca aprovar no Congresso Nacional. Vamos ver se vai ser assim também nesse, mas obviamente existe todo um consenso sobre a necessidade de uma nova regra fiscal, assim como da reforma tributária, por isso que são as duas pautas prioritárias do governo, aparentemente, nesse momento. Agora a gente volta para aquele debate, porque estava gerando muito engajamento aqui da bancada, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, sobre a questão da taxação. Houve um recuo do governo Lula sobre a taxação de importação, naquele caso de isenção para compras até $50. O Joel estava querendo muito falar, aproveito, Joel, para pedir então para você, para esclarecer qual é a situação nesse momento para o espectador que ficou confuso com tantas vozes.
Muitas vozes, muitas interpretações, e se tem muitas interpretações, podemos concluir que a comunicação do governo foi muito, mas muito mal feita, né? Porque cada um está entendendo uma coisa diferente disso aí. Deixa eu dizer como eu entendo, mas acho que está bem embasado. O que o Haddad queria inicialmente, era acabar com a isenção. Por que ele queria acabar com a isenção? Porque daí ia facilitar muito do ponto de vista administrativo. Não precisava a Receita Federal bolar um jeito de saber se veio de pessoa física para pessoa física ou se, na verdade, veio de empresa. Não precisava de nada disso. Aboliu a isenção, então todos vão ter que pagar e ponto final. Mas daí o governo, num esforço de recuar, é que o governo tentou fazer o seguinte, ele tentou recuar perante a opinião pública, então dizendo, não vamos mais acabar com a isenção. Mas, ainda assim, aumentar a sua arrecadação. Fazendo como? Com medidas administrativas da Receita Federal. Falar, Receita Federal, você vai agora passar a seguir de verdade o que diz a lei. Porque a isenção não era para valer para a compra do consumidor brasileiro de um monte de empresas da Ásia. Essas compras aí tem que pagar. Então, e hoje em dia, na prática, elas acabam passando batido e, na imensa maioria dos casos, não pagam nada. Então, o governo vai tentar, junto à Receita Federal, sem mudar a regra da isenção, fazer com que essas transações todas paguem. Agora, como o Hélio bem coloca, isso vai criar uma dificuldade muito grande para a Receita. É muito produto que chega no país, tudo vai demorar muito mais, vai ser um verdadeiro caos, enfim, a lista de espera, o quanto a Receita vai cobrar, as interpretações que a Receita vai fazer, pode piorar muito. Pelo que eu vi o Haddad falando em entrevistas, o que ele está pensando em fazer, não sei se vai conseguir mesmo, é fazer acordo junto às empresas, para que a empresa já, ao mandar para o Brasil, já tenha um jeito de fazer de forma expedita a sua declaração e pague. Notem bem, gente, aquele discurso da Janja, ele era falso. Não é porque a empresa vai pagar, que então a conta caiu no bolso da empresa e o consumidor não vai pagar. Não, a gente sabe, quando a empresa paga um imposto, uma taxa, ela repassa grande parte dessa taxa para o consumidor. Então, sim, o governo está tentando arrecadar mais, cobrando essa taxa que deveria já estar sendo cobrada, mas não estava, das empresas que vendem para os consumidores brasileiros. Ao fazer isso, os preços para o consumidor vão subir. Felipe, queria acrescentar um ponto no que o Joel está falando, que é muito importante. E tem a ver com o arcabouço fiscal que o ministro Fernando Haddad acaba de entregar nas mãos do Arthur Lira. Neste arcabouço fiscal, o governo controla a despesa, é positivo, mas ele fez uma opção de fechar a conta pela receita. Ele fez uma opção de aumentar a arrecadação. Isso vai ter custo para o consumidor em termos de preço. Seja porque ele vai cobrar, agora desistiu, de comércio eletrônico, seja porque ele vai tentar acabar com isenção de alguns setores que são muito fortes, muito poderosos e vai ter um lobby importante ali, mas o que o governo tinha prometido é que ia fazer isso usando a luz do sol, que era o melhor detergente, que ia colocar isso de uma forma transparente. Não foi o que aconteceu nesse caso das tarifas da isenção da importação. Você teve não só a primeira-dama Janja da Silva, não sei se de uma forma propositada ou se induzida ao erro, como uma série de influenciadores ligados ao governo federal fazendo um discurso equivocado, tentando induzir as pessoas ao erro, dizendo que o consumidor não ia ser impactado. Tanto que você já está vendo essas pessoas alterarem esse discurso. Que, aliás, deixa eu fazer um parênteses. Você não vai resistir. Não, é porque eu falei ontem a respeito disso e aconteceu hoje nesse caso. Eu virei ontem para a Câmara e falei, não sei se foi ontem ou se foi anteontem aqui nesse programa, que muitas vezes você tem toda essa claque do governante de turno, que diante de declarações ou de medidas que têm uma repercussão negativa, elas embarcam numa narrativa para legitimar aquilo que o presidente está fazendo. E aí você tem uma repercussão negativa, o presidente muda de ideia, e aí o pessoal tem que dar um cavalo de pau na narrativa. E é exatamente isso que está acontecendo nesse caso, então, com os chamados influenciadores de esquerda, entre aspas, um grande eufemismo para a nova máquina de propaganda do lixo. Também dos de direita, do Bolsonaro. Mas do bolsonarismo, claro. Deixa só eu ir fechando o raciocínio. Não dá para fazer desse jeito, porque as pessoas não são idiotas. Tem uma imensa maioria das pessoas, ainda mais quando vai tocar no bolso, que elas vão perceber. Então, realmente, se é essa opção que ele quer fazer, de aumentar a arrecadação, vai precisar fazer isso de uma forma transparente, deixando esses interesses às claras. Agora, Hélio, só para associar os dois assuntos rapidamente, a Raquel falou de uma maneira sintética, óbvio que ela entende tudo desse assunto, de controle de despesas.
Só que, na verdade, esse novo arcabouço fiscal, se a gente for falar por extenso mesmo, ele controla o índice de crescimento das despesas, né? Quer dizer, aquela margem de 0,6% até 2,5% ao ano acima da inflação. Quer dizer, as despesas vão continuar crescendo. Porque se a gente fala, né, é só controle de despesas, fica parecendo que pode ter até corte, que as despesas O controle de crescimento de despesa. O controle de crescimento de despesa. E por isso que é focado na arrecadação, porque já que as despesas vão crescer, você precisa ter receita. No fundo, é o que eu já disse aqui, é uma regra de piso de gastos. Você sempre está obrigado a aumentar o gasto. A questão é se é 0,6, 1, 2 ou 2,5. Né? Então, mas você garantiu ali, o governo está dizendo, e por isso que o Lula gosta. Não, a gente vai aumentar gasto todos os anos. E é óbvio que para você fazer isso acontecer sem que o Brasil vá rápido para a falência, você precisa, então, aumentar a arrecadação, porque senão vai ser rápido. A dívida pública vai subir num nível tal que o governo não consegue nem se refinanciar sem pagar juros absurdamente altos, que é justamente o que o PT não quer. Né? Por isso que ele quer o controle também do Banco Central, porque ele faz um pouco de inflação para ajudar ele. Né? Então, esse arcabouço fiscal é extremamente perigoso e não lida, e de novo, essa é a questão principal. O Brasil tem um problema de décadas e décadas e décadas, que é ter excesso de inchaço da máquina pública, ou seja, gastos, gasta mal, gasta muito. E sempre o político não quer endereçar isso, ele não quer olhar e ver, cara, a gente precisa cortar isso, a gente precisa cortar aquilo para caber no que faz sentido. A primeira vez que a gente tinha tido uma reflexão desse tipo para valer foi o teto de gastos. E agora, por uma série de fatores, escolheram falar, não, vamos rasgar esse teto de gastos, imagina. Mas foi a primeira vez que a gente teve uma regra decente de contenção de gastos ao longo do tempo, ou seja, você não precisou nem encontrar o que ia cortar. Você fala assim, vamos estabelecer um limite de gastos que com o tempo, com o crescimento da economia, isso vai ser diluído. Mas nem isso aconteceu. Esse é o problema, né, Hélio? Mesmo no teto de gastos, essa discussão central que você coloca, no fundo ela não foi feita ali, ela foi feita uma promessa, dizendo, olha, daqui para frente o crescimento do gasto real vai ser zero. Você corrige o gasto pela inflação, você só pode crescer isso. Ou seja, não teve uma discussão de onde é que a gente vai cortar para conseguir fazer esse crescimento zero, porque todo ano a tendência dos gastos é aumentar, tem gastos obrigatórios que aumentam de forma obrigatória. Qual que era a saída até agora? A saída foi reduzir radicalmente o investimento, mas no final das contas nem isso estava dando conta. Exato. Porque a despesa ela cresce no Brasil se você não consegue fazer um ajuste de reformas. E nenhum governo, o teto de gastos começa no governo Michel Temer, o governo Jair Bolsonaro faz ali uma reforma da Previdência, mas não consegue endereçar uma reforma administrativa. E o governo Lula faz uma opção por aumentar a receita. Ele está dizendo abertamente, não é um ajuste fiscal no sentido de reduzir receita. Ele vai tentar de reduzir despesa, ele vai tentar aumentar a receita. E aí a gente vai ter várias dessas medidas como essa que a gente está discutindo, Exato, da taxação dos produtos eletrônicos. Era o gancho que eu queria fazer aqui, né? Você terminar com a isenção. Outras não, algumas mais meritórias, outras não, mas elas precisam ser feitas de forma transparente. Mas sabe uma coisa que eu queria comentar? No início ali da proposta que foi entregue, já fala, né, faz uma menção à responsabilidade fiscal, que até acho que é positivo, e aí fala daqueles orçamentos que são autônomos, por exemplo, do Poder Judiciário. Por que existe essa autonomia a princípio? Ela existe para que não haja intervenção de um poder no outro. Né? Para que, por exemplo, o Poder Executivo não reduza os salários dos magistrados, não utilize isso como troca. Mas o que eu sinto muitas vezes? Que nós deixamos de fazer uma discussão de mérito dentro dos vários poderes. Então, por exemplo, no Poder Executivo, todos já falaram, eles estão buscando como aumentar a receita, não mostram por onde diminuir a despesa. Né? Aliás, só aumentam. Mas no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, né, e nos tribunais de conta que fazem parte e assim por diante, nós também poderíamos discutir até que ponto o fato de ter orçamento, o fato de ter o recurso, implica gasto necessário. Porque a mentalidade ainda dominante no Brasil, e em especial
entre os defensores, os políticos, as pessoas que têm uma mentalidade mais à esquerda, é de que o bom gestor é aquele que gasta o que está previsto para gastar. Então, por exemplo, houve aí, nessa semana mesmo, uma série de autoconcessões de benefícios dentro de vários poderes. Por que tem essas autoconcessões? Porque tem o dinheiro, vamos dizer assim. Se tem o dinheiro, a mentalidade tem que gastar. Né? E a pretexto de ser exercício de autonomia, entende? E isso, eu vejo um espaço muito largo para rediscutir até que ponto isso é autonomia de fato. Ou não é uma mentalidade que precisa ser revista, de que o dinheiro está lá, o dinheiro tem que ser gasto. Como se o dinheiro não fosse de ninguém, como se ao votar o orçamento não pudesse haver remanejamento, que pode. Tem instrumento para remanejamento. Mas para concluir, que a gente já se estendeu na pauta. Rapidamente, mas isso foi o que o teto conseguiu. O teto permitiu que se criasse o alinhamento para fazer a reforma da Previdência. O teto que permitiu que houvesse congelamento de salário dos funcionários públicos. Se não houvesse essa regra de teto, os políticos não seriam obrigados a endereçar a reforma do Estado. E o que a Janaína está falando é verdade. Portanto, se você tem uma regra de gasto que cresce sempre, então você acomoda todo esse tipo de aumento de despesas. Sim, porque tem dinheiro fácil. Hoje o teto... Aí a reforma administrativa não vai chegar nunca, né? Mas vamos em frente que a gente ainda vai voltar a esses assuntos conforme essa novela for se prolongando.